Olá, meus amados irmãos, meus amados amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês hoje e sempre. A nossa devocional hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Até aí, meus amados, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, ontem nós conversamos sobre salvação. E ontem nós dizemos aqui as palavras de Jesus transmitidas para nós é que a salvação é impossível para o homem. O homem não pode conquistar a salvação por méritos próprios. Hoje, o meu objetivo com parte dessa parábola, essa parábola inteira, é uma parábola que tem como título a parábola do credor incompassivo. Jesus contou essa parábola no contexto de perdão. Ele aqui contou essa parábola para mostrar para nós por que é que nós devemos perdoar as pessoas e devemos perdoar porque nós já fomos perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, já fomos perdoados por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o meu objetivo é mostrar hoje para vocês o tamanho da nossa dívida com o nosso Deus. E como Jesus pagou essa tão grande dívida com a sua vida. Vocês vão ver que essa dívida é tão grande, a dívida que nós temos com Deus é tão grande, que era impossível nós pagarmos. E Cristo precisou morrer para pagar essa dívida por nós. Vejam só que o rei vai prestar contas. Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com quem? Com os seus servos. E ali trouxeram perante aquele rei um servo que lhe devia 10.000 talentos. Meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, um talento equivalia a 10.000. Aliás, um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia ao pagamento de um dia de trabalho. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. 10.000 talentos aqui equivalia a mais ou menos 160.000 anos de trabalho. Você sabe quando é que esse homem iria pagar essa conta? Nunca. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar o tamanho da nossa dívida com o nosso Deus, que era uma dívida impagável. Eu e você não teríamos e não temos com que pagar essa dívida a Deus. É por isso que Jesus contou essa parábola, é por isso que ele está dizendo que nós temos que perdoar as pessoas, porque a nossa dívida com Deus era grande, era enorme, nós não teríamos como pagar. E Deus nos perdoou em Cristo Jesus, é por isso que nós temos que perdoar as outras pessoas. Mas o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é o tamanho da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é uma dívida impagável. Nem eu, nem você e nem ninguém tínhamos ou temos condições de pagar essa dívida. Eu vou repetir, 10.000 talentos
é equivalente a mais de 160 mil anos de trabalho. Você acha que você paga essa dívida? Não paga, pois foi por isso que Jesus morreu, para nos salvar, nos livrar do fogo do inferno, porque a dívida era impagável. E aí, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, vocês que ainda não se arrependeram dos pecados de vocês, vocês que ainda estão com a vida de vocês pautada, mergulhada no pecado, fazendo o que Deus não gosta, arrependam-se dos seus pecados e tome posse dessa bênção que o Senhor Deus tem para você. Jesus morreu para pagar essa dívida que era impagável. Olha o que diz aqui o versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Aqui, o Senhor daquele homem está pedindo dele tudo que ele tinha de mais importante na vida dele, ele mesmo e sua família, a troco da dívida. E aí, meus amados irmãos, aquele homem se prostrou diante do seu Senhor e rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E qual foi o resultado? Versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É o que Deus fez comigo e com vocês. Deus foi compassivo, foi misericordioso comigo e com os irmãos que já receberam a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele já nos perdoou pela sua compaixão, pela sua misericórdia, enviando o seu Filho Jesus para aquela cruz, para ser humilhado, para ser morto da maneira mais horrível possível daquela época, para pagar uma dívida que era minha e sua. E, portanto, você que ainda não se voltou para Cristo, você que ainda não se arrependeu, não professou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, faça isso hoje. O dia é hoje, não deixe para amanhã, que pode ser que não dê mais tempo. Você que ainda não se voltou para Cristo, você tem uma dívida impagável com Deus. Os seus pecados são terríveis, como os meus, os dos meus irmãos, mas que já foram pagos em Cristo Jesus. Se você não se voltar para Cristo, essa dívida não será paga, porque só Cristo tem autoridade de pagá-la, e ele já pagou na cruz. Portanto, tome posse dessa bênção, tome posse dessa dívida, dessa situação que Jesus já pagou, essa dívida, para aqueles que se voltam para ele. Se arrependa dos seus pecados, se voltem para Cristo. Recebam Cristo como seu único e suficiente Salvador e como Senhor da sua vida. E tenha fé e confie que quando você fechar os olhos aqui, você abrirá os seus olhos no paraíso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo, com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.